Bom dia, irmãos. Paz seja convosco, amém? Eu tenho que responder, né? Porque não tô vendo ninguém. Conforme a gente tinha conversado, a gente tinha combinado que eu ia fazer uma live pra gente continuar nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. Eu queria muito fazer essa live, porque eu queria muito ver a interação de vocês, mas, contudo, porém, não consegui. Tentei fazer pelo YouTube, só que o YouTube me bloqueou porque ainda não tenho uma quantidade de seguidores. Como eu tentei fazer pelo Facebook, e o Facebook, quando eu mandei no grupo, eu descobri que alguns irmãos não têm conta no Facebook. Então, isso seria um impedimento também. E como eu quero que o maior número de pessoas alcance os nossos estudos, então, neste momento, a gente vai fazer essa gravação. Eu vou estar soltando tanto no YouTube quanto nos grupos para a gente poder estar interagindo. E aí eu conto também com a interação de vocês em questão de dúvidas, em questão de esclarecimentos, sugestões, para a gente continuar se comunicando. Embora a gente esteja vivendo um momento agora de isolamento, isolamento físico, né? A gente, graças a Deus, a gente ainda tem internet, a gente ainda tem esse acesso. Nós temos as nossas redes sociais, então nós continuamos a nossa fé caminhando como irmãos e acreditando que um dia vai melhorar, tá bom? Então, continuando a nossa aula, semana passada a gente encerrou aquele ciclo que a gente estava falando sobre aquela introdução sobre a Bíblia. E lembrando que colocamos alguns pontos, né, sobre se todas as Bíblias são iguais. Nós entramos num consenso que nem todas as Bíblias são iguais. As Bíblias protestantes têm alguns livros que diferenciam da Bíblia católica pela questão do canon. Então, a gente lembra que existem 7 livros que eles não entraram na Bíblia protestante por causa desse livro de regras, dessa vara de regras que foram impostas para que os livros fizessem parte da Bíblia protestante. E aí nós começamos o nosso estudo falando um pouquinho sobre o tempo judaico, né? Sobre como era as condições quando Jesus chegou à Terra. O que o povo judaico estava passando naquele momento. O que eles tinham vivido 400 anos antes da vinda de Jesus. Quando o último profeta chegou à Terra e depois só tiveram 400 anos depois João Batista. O povo judaico, eles estavam, como eu estava dizendo na aula passada, eles estavam muito perdidos, eles estavam totalmente isolados, porque não havia um emissário de Deus, um mensageiro de Deus sobre a terra, falando sobre o amor dele. E o único objeto, vamos dizer assim, que eles poderiam se apegar e poderiam enxergar a Deus naquele momento era a palavra. Então muitos começaram a se aprofundar na palavra. E foi nesse momento que começou a surgir vários grupos religiosos chamados fariseus, saduceus, doutores das leis, que eles começaram a se reunirem para estudar essa palavra, a palavra de Deus, que foram deixadas pelos profetas anteriores. E nesse momento foi quando houve essa separação, e por meio da invasão romana, a dominação romana ao povo de Israel, esses grupos também eles começaram a ganhar visão política, porque eram influenciadores, eles influenciavam o povo na questão de conhecimento. Então eles tinham um tipo de dominação, não dominação, mas influência sobre aquelas pessoas. E todos ouviam eles, e eles passaram a ser como líderes do povo de Israel naquela época. E quando vem Jesus ele começa a quebrar isto. Por quê? Porque no momento que sai Deus e fica somente a palavra escrita, sem vida, porque naquela época eles não tinham o Espírito Santo, fica a religiosidade.
E quando entra religiosidade, ali habita a morte, não é vida. E aquele povo, eles começaram a obedecer ao pé da letra, vamos dizer assim, a palavra, né? De uma época em onde que Deus havia escrito a palavra para um povo que era rebelde, que era bruto, e havia as leis do olho por olho, dente por dente, e daquela mesma maneira, com aquele mesmo contexto, o povo daquela época, tipo, 1000 anos depois, ainda estava realizando aqueles mesmos mandamentos, sem pesar o amor. Então Jesus vem para quebrar toda essa barreira. Jesus vem para quebrar essa questão do olho por olho, dente por dente, e para colocar alguns pontos, esclarecer alguns pontos sobre a palavra que havia sido escrita pelos profetas. Como a gente viu nas aulas anteriores, alguns livros eles são classificados como livros históricos. O que são livros históricos? Livros que vêm para contar uma história. Não são livros de regras. Não são livros que vêm por regras que exatamente daquela maneira que as coisas devem acontecer. Né? A gente vê lá livros de... Deixa eu pegar aqui, porque eu sou cabeção e eu esqueço das coisas. Peraí. Ó, os livros históricos. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, são atos, são coisas que foram escritas justamente para quê? Para que as pessoas tivessem noção de quem era o Deus daquela época. Mas Deus, não que ele mude, mas ele se aperfeiçoa. E cada história, cada projeto de Deus é para o seu tempo, é para o seu contexto, é para uma mentalidade. Hoje, a gente não tem a mesma mentalidade da época dos profetas. Então, muitas coisas que estão escritas no livro dos profetas são para aquele tempo. Então, a gente tem que aprender a contextualizar. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel naquela época. Então, quando Jesus vem, ele começa a quebrar algumas coisas. Na verdade, ele não vem para apagar as leis ou apagar a história do que tinha sido do que teria acontecido. Mas ele vem para renovar aquelas leis, né? Ele vem trazendo renovação tanto da mente quanto do entendimento. Muitas vezes a gente tem seguido muitas coisas ao pé da letra e tem continuado a contar, como que eu posso dizer, entender as coisas hoje num contexto totalmente diferente, como pessoas que entendiam 50 anos atrás. E muito disso tem sido o que tem nos barrado como igreja, o que tem nos barrado para que a igreja cresça. Por quê? Porque nós temos que entender que a igreja ela necessita de algo para que cresçamos. O que é? Renovação. A palavra de Deus lá, Paulo diz que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A gente não vai nos conformar. O querer de Deus não é que nós não nos conformemos com a maneira que estão as coisas, mas se nós pegarmos um contexto onde as pessoas eram crucificadas, as pessoas eram apedrejadas, as pessoas eram cortadas as mãos, as pessoas eram mortas por seus pecados e seus delitos, hoje, não negando a consequência do pecado, porque a consequência do pecado é a gente colhe aquilo que a gente planta. Não, a gente não vai negar a consequência do pecado. Mas a gente tem que entender que hoje o tempo que nós vivemos é um tempo de amor. Jesus ele veio para nos mostrar isso. O pecado antes que era imposto sobre os homens, Jesus ele diz, antes a lei vos dizia que se cobiçasses a mulher do próximo, já teria pecado. Eu vos digo que se ao menos pensares. Então, além dele ter, vamos dizer assim, melhorado, ele acrescentou a lei, né? A lei para que hoje não é apenas as nossas atitudes,
mas até os nossos pensamentos fazem com que nós também pequemos contra o Senhor. Então, dizer que as mesmas coisas que funcionavam 50 anos atrás funcionam hoje, seria uma ignorância da nossa mente. Seria a nossa pequenez diante de um Deus tão grande. E é esse ponto que os judeus estavam vivendo naquela época. E eles carregaram aquelas leis, uma lei que foi feita por um povo imperfeito, que foi colocada sobre um certo momento da história do povo de Israel. A lei ela foi imposta logo depois que o povo de Israel ela sai da terra do Egito. Ela sai da terra do Egito. As pessoas passaram 430 anos no Egito. E depois daquilo, a mente deles estava cauterizada. Eles precisavam de algo para ajudá-los a entrar no caminho que Deus queria que eles caminhassem. A lei ela não foi imposta para que todos a seguissem à risca, mas ela veio para mostrar que nós seres humanos, homens, mulheres, somos incapazes de cumprir a lei do Senhor. Nós temos que entender que a lei ela foi colocada justamente para que Deus mostrasse para nós que nós não podemos alcançar a nossa salvação por nós mesmos. Então vem Jesus Cristo, um Deus que se fez homem, passou pelas nossas necessidades, passou por tudo que nós passamos hoje. Jesus Cristo passou e ele sabia de tudo isso. Ele entende, ele é o único nos céus que pode entender tudo aquilo que nós passamos, nossas vontades, nossos desejos, nossas lutas interiores, nossos conflitos, tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que você tem passado, que eu tenho passado, Jesus Cristo entende. Mas entender não é ser conivente, né? Jesus Cristo entende que nós temos nossos desejos, que nós pecamos, ele entende. E ele sabe, por isso que ele deixou conosco o Consolador. Por esse motivo, Jesus deixa o Consolador conosco. Então, quando ele deixa o Consolador, justamente porque ele sabe que nós sozinhos, nós somos como crianças. Nós não podemos caminhar sem ter alguém pegado na nossa mão. É assim que nós somos, infelizmente. Mas, essa é a questão. Quando Jesus vem, ele traz um novo prisma, uma nova visão, uma nova forma de olhar aquilo que Deus tinha feito para o povo de Israel. E o nosso estudo, essa segunda aula, na verdade a primeira aula, porque a anterior foi introdução, ia falar sobre plenitude, sobre o mundo judaico naquela época. E a gente começando aqui, lá em Gálatas 4:4 diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Deus envia, ele sabendo que o tempo estava findouro para os humanos, que chegaria um ponto que nós não teríamos mais volta. Deus, ele olha para o seu Filho e vê a necessidade de fazer com que ele venha e nasça sobre nossas vidas. O povo de Israel, naquela época, ele estava vivendo, como eu expliquei na aula passada, mais ou menos a colocação de nós, brasileiros. Nós fomos formados por uma tríade cultural, né? Nós fomos formados pela junção de 3 culturas, europeus, africanos e índios. E da mesma maneira, o povo de Israel, os judeus daquela época, eles estavam vivendo essa tríade, essa mescla cultural que informalmente, querendo ou não, acabava com que eles fossem influenciados por isso. E um pouco de cada cultura fosse entrando dentro da outra. E a mescla que havia naquela época, como a gente disse na aula passada, era dos gregos, dos romanos e dos judeus. Então, essa mescla formou toda a base religiosa não, cultural cristã que nós temos hoje. A gente tem que entender que cristianismo não é religião. A religião é a forma que o homem usou para pregar o cristianismo. Mas o cristianismo não é uma religião.
O cristianismo, ela é muito mais. Ela é um, ela é uma suplementação, vamos dizer. Ela é aquilo que nos mantém vivo. Ela é o ar que nós respiramos. Ela é a base de todas as coisas. Todas as culturas onde existem deuses, onde existem profetas, onde existem seres santos a serem adorados, tem sua base no cristianismo. Querendo ou não, porque o cristianismo é a forma de vida mais antiga que existe, de adoração a um Deus mais antiga que existe, né? Claro que nós cremos na criação e a criação nos diz que Deus veio primeiro. E quando ele vem primeiro, ele é o primeiro de todas as criações. Jesus é o primogênito da criação. Então, nós cremos que antes de qualquer religião, o cristianismo é a base de toda a existência. Ele está acima da religião. E aí, com a formação da tríade, eu queria falar um pouquinho sobre plenitude. Plenitude a gente já volta ali no quadro. Plenitude. O significado de plenitude é inteiro, completo e totalidade. É integral, é inteiro, não é particionado. Nós temos visto um cristianismo particionado. E quando a gente vê Jesus, ele vem inteiro. Ele é pleno, ele vem numa plenitude. Ele não vem pela metade. Embora ele, o Pai e o Espírito Santo são três, mas eles são um. Eles formam a Trindade e neles há um só Espírito, uma só vontade. O Espírito faz a vontade de Jesus e Jesus faz a vontade do Pai. Né? Jesus diz que ele não veio para fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai. E essa é a plenitude. E no passar dos anos, a gente tem visto um cristianismo particionado. Quando a gente vê que Jesus ele pede, quando Nicodemos chega e pergunta para ele o que é necessário para nascer de novo. Jesus diz que precisa nascer da água e do Espírito. Primeiramente, para nascer, o que você precisa fazer? Você tem que morrer. Nós temos que morrer para nós mesmos, para as nossas vontades e para os nossos desejos. E aí, quando nós nascemos de novo, nós nascemos como uma nova criatura. Nós somos feitos nova criatura. E aí nós viramos filhos pequenos do Pai. E nessa colocação, a gente tem visto um cristianismo que é pregado particionado. E a gente vê que muitas pessoas não conseguem entender o que é o nascer de novo. Nascer de novo, ele não é você completar algo que você precisa. Nascer de novo não é minha vida está tudo bem, minha vida particular está tudo bem, minha vida financeira está tudo bem, mas eu preciso de um casamento. Deus ele não vem simplesmente para isso. Não estou falando que a gente precisa largar o nosso trabalho, nossa vida financeira, nossa casa, nosso carro, vender tudo. Não estou falando isso. É diferente. Mas as nossas atitudes, nossos hábitos, eles têm que morrer. E quando a gente vê hoje o cristianismo, as pessoas têm vindo no cristianismo simplesmente para completar aquilo que ela tem falta. Para algo que ela sente falta, ela vem para Jesus e Jesus simplesmente vai, né? Não, Jesus, eu não preciso do Senhor inteiro, eu preciso só dessa parte. E a gente tem visto muito isso acontecer na igreja. E eu acredito que por isso que muitos estão doentes. Muitos de nós, eu, você, cada um de nós que estamos assistindo esse vídeo, nós estamos doentes. Porque nós não queremos um Deus por inteiro. Por quê? Porque nós queremos só... Na Bíblia nós pegamos só as partes que nos convêm. Na nossa vida nós queremos que Deus entre só nas partes que nos convêm. E Deus não é inteiro, não é pleno em nossas vidas. Que nós tomemos consciência daquilo que é Deus nas nossas vidas. O que nós somos em Deus e o que Ele é em nossas vidas. E essa plenitude vem disso. E nós vemos que Paulo foi um cara que ele literalmente morreu para ele mesmo.
No momento que ele tem aquele encontro com Jesus, ele cai do cavalo, ele fica cego 3 dias, a gente percebe que Paulo, ele é um cara que realmente experimentou a morte espiritual, a morte das vontades dele. Paulo era um cara que ele não tinha do que se queixar. Paulo ele era um cara que ele tinha tudo. Paulo, no meio dos judeus, ele era circuncidado. No meio da religião, ele era circuncidado. O que era circuncidado? Ele tinha cumprido a lei. Paulo, ele tinha a circuncisão da carne. Ele havia cumprido a lei. No meio da genealogia, Paulo era da tribo de Benjamim. Então, Paulo era de genealogia judia. Ele era do povo judeu. Paulo, a Bíblia diz que ele era hebreu dos hebreus. Então, culturalmente, ele seguia a cultura hebreia. O que era a cultura hebreia? Tudo aquilo, todos os mandamentos, todas as leis, tudo aquilo que Paulo fazia era baseado na velha lei, na antiga lei de Deus. E Paulo era fariseu. Por quê? O que quer dizer que Paulo era fariseu? Paulo, ele tinha um conhecimento aprofundado de tudo sobre a lei. Paulo, ele era discípulo de Gamaliel. Gamaliel, ele era um grande professor na época. Ele era um fariseu também, que ensinava, e ele tinha uma escola, e ele ensinava outros fariseus. Então, Paulo era discípulo do fariseu, do Gamaliel. Vamos lá no livro de Filipenses. Filipenses 3, 5, 6 diz tudo isso aqui que a gente está lendo sobre Paulo. Paulo diz assim, 3, 5 e 6. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça, que não há lei, irrepreensível. Então, segundo a lei dos judeus, segundo a lei dos fariseus, né, vamos dizer assim, a lei de Deus que os fariseus, saduceus, eles seguiam, Paulo, ele era irrepreensível. Então, Paulo não tinha necessidade nenhuma de fazer aquilo que ele fazia. Paulo, ele era pleno naquilo que ele fazia. Só que essa plenitude dele não era suficiente. Por quê? Porque Paulo teve necessidades além do físico, além daquilo que ele poderia controlar. Paulo, ele tinha sede e fome de Deus. Então foi neste momento que Jesus, ele viu nele essa necessidade, encontrou em Paulo aquele que poderia ser o maior apóstolo de todo o tempo. Paulo foi o maior apóstolo de Jesus de todos os tempos. Três principais fatores que contribuíram para a vinda de Cristo. Quais foram os principais fatores que contribuíram para que Cristo viesse à Terra naquela época? Deixa eu achar aqui. E agora eu perdi, gente. Essa aqui é a nossa live ao vivo. Não é nem lá, é gravação ao vivo. Porque vai sair do jeito que tá aqui, vai sair, tá? É igual minhas aulas, é desse jeito. Então, vocês entendem, né? Primeira questão. A escritura judaica. A escritura que Jesus lia e que servia de base para a teologia apostólica foi a escrita e preservada pelos judeus. Percebemos isso pelo fato histórico de que os primeiros livros do Novo Testamento só foram escritos em face de tenro debate, a partir de 47 depois de Cristo, e também pela citação que os escritores bíblicos fazem no Antigo Testamento.
Os textos chaves para esse argumento são Romanos 15:4 e 1 Coríntios 10:11. Vamos ler lá. Romanos 15:4 diz assim: Portanto, porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos perseverança. Aí 1 Coríntios 10:11 diz assim: Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem são chegados os fins dos séculos. Então, todas as coisas que foram escritas para exemplo, para que nós possamos ter noção de quem é Deus, né? Paulo ensina que tudo o que está registrado na história dos judeus é modelo, exemplo e ilustração para nosso ensino. Vamos verificar quais as principais situações em que podemos perceber o uso do Primeiro Testamento, as escrituras dos judeus, no ministério de Cristo e na expansão do cristianismo. Mateus e Romanos são os dois livros campeões do Antigo Testamento. O primeiro faz uso das escrituras judaicas para legitimar a identidade de Jesus como Messias. O segundo trata da questão do reino de Deus ao mostrar como Deus, por meio de Israel, fez nascer a igreja. Tudo que foi baseado, tudo que Paulo escreveu e tudo que Jesus escreveu, tudo que Jesus falou, na verdade, né? Porque Jesus não escreveu nada, quem escreveu foi os discípulos, foi baseado no Velho Testamento. Então, como eu falei no começo, Jesus ele não veio para mudar a lei, mas ele veio para nos dar um novo prisma, uma nova visão, uma nova perspectiva de olhar. Porque o que antes a gente olhava de uma maneira, Jesus vem para nos trazer uma nova forma. Então, nós vivermos hoje o que era vivido há 2.000, 4.000, 5.000 anos atrás é complicado. Por quê? Porque são tempos diferentes, são contextos diferentes, são um povo diferente com a mentalidade diferente. Deus ele não é retrógrado. Deus não muda? Não, mas ele não é retrógrado. Ele sabe todos os tempos, ele sabe todas as épocas e todos os textos ele tem base e nos traz um conhecimento para o tempo que nós temos vivido hoje. Eita, como que vocês falam, hein? Tá quase acabando a nossa aula. Vamos continuar aqui. A primeira parte diz assim: Jesus usou o Antigo Testamento. Nessa parte. Não tem? Não, né? Jesus usou o Antigo Testamento. Eu ia fazer uma dinâmica com vocês, mas está bem difícil de fazer dinâmica nesse momento. Hã? Calma aí que é a contra-regra aqui que tá dando as dicas. Eu ia fazer uma dinâmica com vocês, mas infelizmente vai ser meio que impossível. Nós faríamos... eu já tinha até impresso, tá aqui na minha Bíblia, tá aqui guardadinho, alguns versículos que tem relações, que faz a relação entre o Velho e o Novo Testamento. Mas infelizmente, né, pela condição que nós estamos hoje, é impossível nós nos encontrarmos e fazermos essa dinâmica. Mas eu vou falar alguns versículos. Pode jogar aqui pra gente. Primeiro, Mateus 1:23 e Isaías 7:14. Mateus 1:23. Oxi, eu perdi minha folha. Ei, professor. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui, gente. É que é muito material. Não acho. Mas eu vou abrir na Bíblia aqui, peraí. Mateus 1:23. Mateus 1:23 diz assim: a virgem engravidará e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E aí a gente vai ver
o que tem relação com ele é Isaías 7,14. Isaías 7,14 diz assim. Deixa eu abrir aqui. Sete 14 diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. A virgem engravidará e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. E assim por diante. Se vocês quiserem copiar esse texto, dá um pause aí. Copiem esses versículos para vocês estudarem também, para vocês lerem. Tá tudo aqui relacionado para que nós tenhamos entendimento daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Eu relacionei tudo aqui certinho. E aí você dá um pause aí e você copia os versículos e você lê para você entender tudo certinho. Tá? Não esquece, copia aí. E aí nós vemos lá, examinando o quadro, percebemos que a Bíblia hebraica foi usada por Cristo para, primeiro, expor a vontade de Deus, mostrar o plano de Deus e, terceiro, obter vitória em sua vida com Deus. Então, todos os textos, todas as relações que Jesus fez do Novo Testamento com o Velho Testamento, a gente entende essas três colocações: expor a vontade de Deus, mostrar o plano de Deus e obter vitória em sua vida com Deus. Lembrando que o tema central da Bíblia é Deus. Tudo é voltado para Ele. Paulo diz que para Ele, por Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas... O professor. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, o tema central da Bíblia é Deus. Tudo é voltado para Ele. Nada é voltado para o homem. Não se iluda com pregadores que dizem, com pessoas que dizem que você é o centro da vontade de Deus. Nós temos que estar no centro da vontade de Deus. São duas coisas diferentes. Nós não somos o centro da vontade de Deus. A questão é que nós devemos estar no centro da vontade de Deus, que é totalmente diferente. A nossa vontade não é a vontade de Deus, mas a vontade de Deus tem que ser a nossa vontade. E nós vemos também que Paulo, ele também utiliza muito o Velho Testamento como base para as pregações dele. Paulo, ele faz várias referências ao Velho Testamento. Então, eu vou colocar na tela aqui para vocês. E eu espero que vocês acompanhem tudo, possam estar lendo cada versículo desse, possam estar estudando, entendendo a vontade de Deus para sua vida. Eu vou estar aqui. Qualquer dúvida, vocês podem estar mandando suas mensagens, vocês podem estar deixando teus recados pra gente. Eu quero muito que vocês tirem suas dúvidas, porque a gente só adquire conhecimento quando a gente tem dúvida. E quando essas dúvidas são sanadas da forma correta. Eu tenho visto pessoas colocando publicações no Facebook, publicações no WhatsApp, de uma tamanha, me perdoa a expressão, mas uma tamanha ignorância. Eu ia dizer burrice, mas eu não vou dizer porque senão eu vou ofender algumas pessoas, mas tamanha ignorância que a gente percebe que as pessoas necessitam adquirir conhecimento com Deus. Conhecimento de Deus, da palavra de Deus, do entendimento daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Então, que eu quero muito que vocês busquem esse conhecimento de uma forma correta, de uma forma que vai esclarecer vocês, não direcionando a palavra para nós, mas, como eu disse, direcionando a palavra para Deus, tendo a perspectiva, o prisma, o olhar de Jesus para aquilo que nós estamos vivendo e aquilo que nós estamos passando. É um tempo muito difícil, é um tempo em que
Estamos em crise, uma crise que eu nunca pensei que nós iríamos passar. Mas nesse tempo é que nós temos que nos fortalecer. Não fortalecer da maneira errada, procurando meios errados e pessoas que apenas massageiam o nosso ego. Nós temos que entender que a palavra de Deus, ela vem para nos corrigir. Nós estudamos isso já. Ela vem por várias razões, e uma delas é nos corrigir. E quando a palavra de Deus vem só para massagear nosso ego, nós temos que desconfiar. Então, espero que vocês tenham essas curiosidades, tenham dúvidas, procurem, busquem pessoas, referências em Bíblia, em conhecimento. O YouTube está cheio de coisas boas e coisas ruins. Então, se vocês quiserem mandar suas dúvidas para mim, eu não sei tudo, não sei todas as coisas, mas eu posso dizer que eu sou muito curioso. Eu tenho as minhas dúvidas e essas minhas dúvidas eu procuro buscar em Deus. E Deus, com certeza, Ele tem me suprido, Ele tem me dado entendimento e sabedoria para falar. Então, espero que vocês, eu me ponho à disposição de vocês para ajudar cada um de vocês a suprir essas dúvidas, tá? Então, meu WhatsApp, meu Facebook, sei lá, sinal de fumaça, se vocês quiserem mandar para mim, eu estou à disposição para atender qualquer dúvida de vocês e trazer cada vez mais entendimento e conhecimento para cada um de nós, tá bom? Eu quero agradecer, espero que vocês curtam, entendam tudo isso que eu falei, porque é muita loucura, é muita coisa, mas eu acredito que Deus ele vai dar sabedoria e entendimento para cada um de nós. Amém? Então, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.